Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo da unidade curricular de manutenção mecânica aplicada, pessoal. Então a gente está aí na finaleira da unidade curricular, né? Vamos falar assim, tá? Estamos quase lá, né? Hoje se encerra o prazo para fazer a última avaliação online, né? Então era até hoje, até dia 30. Fez, Richard? Fez, né? Acho que eu vi a tua nota lá. Porém, né, mesmo no final, nós ainda temos alguns assuntos a tratar, beleza? Dando uma olhadinha aqui no nosso roteiro de estudos, né? Estamos aqui na nona semana, então só temos essa semana que vem e se acabou, beleza? Pessoal, aqui então essa semana para vocês estudarem tinha técnicas de manutenção de compressores, técnica de manutenção aplicada a redutores, técnicas de manutenção aplicadas a esteiras, a mancais de rolamento, balanceamento e vibração de máquina, equipamentos e acessórios para movimentação de carga, tá? Mas aqui na aula online nós vamos falar de dois assuntos: técnicas de manutenção aplicadas a redutores e técnicas de manutenção aplicadas à esteira, exatamente nessa ordem, beleza? Então, deixa eu só. O meu mouse está com problema, pessoal. Quando eu dou um clique, às vezes ele dá um clique duplo. Ontem eu estava com uma aula aberta, assim, aí tinha uma aba do lado, né? Eu vim aqui no Chrome e apertei no X para fechar só aquela aba. Aí, como ele está com duplo clique, ele fechou aquela aba e daí a aba da aula, ela corre para o lado, né? E fechou a aba da aula também, assim, pá, que coisa, cara. Mas acontece, faz parte. Faz parte. Vamos lá, então? Começar falando um pouquinho aí de manutenção, técnicas de manutenção para redutores, tá? Pessoal, redutor de velocidade, né, é um equipamento, tá, de transformação de energia, tá? O que ele transforma? Né? Ele transforma energia elétrica lá do motor elétrico, né? Vai estar acoplado, né? Um eixo que vai estar acoplado ao redutor de velocidade, né? E aí a gente vai reduzir essa velocidade, tá? O redutor de velocidade, assim como o próprio nome dele diz, né? Ele tem o papel de reduzir a velocidade, tá? Por conta, né, da sua relação de engrenamento, né? Então, dentro dele, a gente tem uma relação de engrenamento ali, né? Sempre começando com uma engrenagem maior e terminando com uma menor, né? Por isso que é de redução, tá? E isso faz com que a gente reduza essa velocidade, né? Então, a gente tem um mancal ali de entrada, né? Um local de entrada, né? Do nosso redutor de velocidade e um de saída, né? Então, a gente consegue reduzir bastante a velocidade, aí, obviamente, dependendo da relação de engrenamento do redutor, né? A gente consegue reduzir bastante a velocidade do eixo, né? Então, pessoal, aonde que isso é bastante utilizado, né? É utilizado bastante em equipamentos transportadores, em bombas, em extrusoras, em esteiras e vários outros, tá? O redutor, né, que vai em engrenagem, ele pode utilizar engrenagem cilíndrica, né, que é a mais comum. Ele pode estar usando engrenagem cônica ou ele pode estar redutor coroa e rosca sem fim. Esse também é muito, muito, muito utilizado, tá? Vocês vão ver muito por aí também, tá? E aí ele tem algumas peças, né, que são essenciais para que o redutor funcione, né? E geralmente ele vai seguindo essa sequência no desmonte desse redutor. Então, a primeira peça é a tampa de fechamento, né? Então tá tudo certinho aqui, a tampa de fechamento de entrada do lado esquerdo, rolamento de esferas rígido, aqui, anel espaçador do eixo de entrada do lado direito, que é esse cara aqui, chaveta do eixo de saída, que é esse cara aqui, engrenagem redutora do eixo de saída, que é esse aqui. Ah, desculpa, sempre começa por uma menor e termina com uma grande, né? Senão não faz sentido. Eu falei e depois fiquei pensando. Eixo de saída, rolamento de esferas rígidos do eixo de saída, tampa de fechamento do eixo de saída do lado esquerdo, tampa da carcaça do redutor, que é esse aqui, corpo da carcaça do redutor, que é esse aqui, tampa de fechamento do eixo de entrada do direito, que é esse cara aqui, rolamento de esfera rígido, né, do eixo de entrada, eixo de entrada com rosca sem fim, que é esse aqui, tá?
tampa de fechamento do eixo de saída do lado direito, esse aqui. E por último, o rolamento de esferas rígidos do eixo de saída do lado direito, tá? Então, pessoal, esses são basicamente os componentes básicos aí para a gente ter uma montagem de um redutor, tá? Como eu não tenho um redutor aqui na minha casa, né? Pronto. Eu trouxe um vídeo para vocês verem como é que funciona aí um redutor por dentro, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos começar a fazer a desmontagem do mesmo. Então aqui ele tem um redutor comum, né? O redutor tem a entrada dele, aqui, ó, a entrada dele aqui e a saída aqui, né? Então a gente acopla o eixo aqui e acopla o outro lado do eixo aqui. Então aqui a gente vai ter uma rotação muito maior e na saída uma rotação muito menor. Sempre é importante fazer marcações em todos os elementos que vão ser desmontados para que não há montagem errada, né? Então vamos marcar as tampas número 1, 2, 3 e 4, no caso aí, né? Importante também ter as marcações também. Vocês podem ver, ó, lá naquela outra imagem do eixo, tá? Para que não há. Mas aqui dá para ver melhor, ó. Obviamente, né? Os eixos eles não são, né, um de frente para o outro, né, na mesma altura. Por quê? Porque aqui a gente tem toda a parte de engrenamento aqui, né, aqui dentro, que permite, né, daqui para cá, que permite que esse eixo, né, transfira esse movimento numa velocidade muito menor, né, que a velocidade de entrada, no caso, tá? Já a montagem invertida. Tá toda ela marcadinha, certo? Isso é importante, tá, pessoal? Principalmente para quem não está acostumado aí a mexer com isso, é essa marcação, tá? Para a gente não esquecer depois como é que faz a montagem. E agora nós vamos, primeiramente, escoar o óleo. Soltar o tampão de baixo ali, que é o dreno, onde estaremos tirando. Tem que tirar o óleo, né, pessoal? Porque senão, se a gente abrir essa carcaça ali, sim, o óleo vazar, vai fazer uma pocheca, né? Vai fazer uma sujeirada aqui em cima da mesa. E não tem porquê, a gente pode tirar o óleo. O óleo para logo em seguida estarmos fazendo a desmontagem do conjunto. Aí, tirando o óleo em uma vasilha apropriada, né? Agora vamos repor, é bom repor ele no lugar para que não suma, não se perca, vamos dizer assim. Enxugar o óleo, limpa o local, manter o local sempre bem limpinho, né? Vamos retirar aí o redutor, soltando o parafusinho que a gente fala, parafuso de freno, que está fixando o acoplamento sobre a chaveta. Isso é importante estarmos tirando. Vamos usar um saca-polia para a retirada do acoplamento. Tá solto. Esse aqui é um equipamento que se usa, né, que é o saca-polia, né? Ele prende na lateral ali, daí das laterais ele, conforme ele vai rosqueando ali, né? Do lado ele segura e no meio ele empurra, né? Então ele faz bastante força para fora. Só puxar ele agora. Sai. Vamos retirar. O saca-polia ele é utilizado, tá? Onde a gente tem partes presas com chaveta, né? Daí é muito difícil de desprender de outra maneira. A chaveta manter no local próximo ao acoplamento para que não se perca. Tá? Toda ela marcada, todas as tampas com as suas marcações. E agora vamos começar a soltar os parafusos das tampas para começar, né, fazer a desmontagem do conjunto. Vamos acompanhar. A gente vai ver que tem algumas engrenagens ali dentro, pessoal. Esse número de engrenagens, o tamanho e a relação é dependente, né,
o tipo de redução que a gente quer fazer, ou da quantidade de velocidade, né, de rotação que a gente quer reduzir. Cuidado para não perder os parafusos, tá? Sempre muito bom manter eles bem guardados para que não perca. E agora vamos retirar a tampa, no caso é a tampa da coroa, né, que está com o eixo de saída do redutor. Sempre cuidado ao bater na tampa, pois essa tampa, no caso nosso aqui, esse redutor ele é de alumínio, tá? Então ali você pode usar até bater, mas com cuidado. No caso já soltou um pouco, pode enfiar 2 chaves de fenda. No caso estamos usando uma chave de fenda, é bom ter uma alavanca apropriada para fazer o deslocamento da tampa, né? Usa uma de cada lado que vai te facilitar bastante o seu trabalho. Essa tampa aí deu um pouco mais de trabalho porque colaram a tampa, né? Aí pode ser colada ou pode ter uma junta. No nosso caso, nós vamos tirar essa tampa e depois iremos fazer a junta e repor. Não vamos colar de novo, vamos colocar juntas. Toda colada, pode ver aí. Vamos desmontar o outro lado. Então esse eixo aí que vamos tirar a tampa agora é o eixo de saída do redutor e, claro, o outro que recebe o acionamento do motor é o eixo de entrada, tá? Eu tenho um vídeo gravado no YouTube onde mostra alguns detalhes, como é que calcula a rotação do eixo de saída. Vou estar deixando no card aí em cima. Depois que acabar o vídeo aqui, vocês dão uma conferida lá. E aí vai sair o eixo com a coroa, no caso é... Então esse é um redutor, né, que tem coroa e rosca sem fim, né? Então nesse eixo aqui, né, a gente tem a coroa e no eixo de cima a gente tem a rosca sem fim. O eixo de saída. Então a relação de engrenamento é de apenas 2 engrenagens. Vamos agora tirar a tampa, né? Vocês podem ver que está tudo colado. É necessário raspar isso. Várias engrenagens, tá? Dá para fazer também. A gente pode fazer uma revisão no redutor. É importante que você, se for junta, troque a junta, raspa, não deixe nada ali para que, no caso, né, a hora que repor a junta, faça uma boa vedação. Então é necessário fazer toda a limpeza do apoio onde vai ser recolocado junto. Ou até mesmo se fosse colar, né? É necessário raspar, fazer toda a limpeza. Logo à frente estarei demonstrando isso para vocês. Vamos retirar aí a tampa. Vocês podem olhar que as marcaçãozinhas aí ajuda bastante a visualização. Pode ver que eu estou usando aí um materialzinho com ponta de alumínio. Ele usa esse material de ponta de alumínio porque, como ele falou, a carcaça é toda de alumínio. E se tu bate alumínio no alumínio, não machuca a peça, né? Só vai machucar se a gente pegar um material mais duro e bater no material mais mole. Né? Amassar a tampa, né? Ter bastante cuidado, que toda a estrutura do redutor aí é de alumínio. É sempre importante dar uma organizada, né? Para que não perca peças e você tenha um ambiente melhor de trabalho.
No caso, nós vamos sacar agora o eixo, que é o eixo sem fim, tá? Como está macio, você pode bater com o martelo de borracha, que ele vai soltar fácil, tá? Fora disso, é necessário usar dispositivo de montagem de rolamento. Não bata com martelo de aço diretamente no eixo. E aí saiu aí, ó, o eixo sem fim, né? O parafuso sem fim. Eu vou estar marcando o eixo para saber que esse eixo vai ficar virado para o lado 4, senão na hora da montagem faz confusão. Ó, o posicionamento dele vai ser esse. Então a marcação é importantíssima na desmontagem em conjunto. Aqui eu já estou usando um dispositivo de desmontagem de rolamento. Vocês vão ver que vai sair fácil, porque a interferência da pista do rolamento está pouca na caixa de apoio do rolamento, então ela sai fácil. Vamos soltar a tampa, tá? Ela está com a interferência pouca, então dá para bater e ela soltar fácil. Bastante cuidado na desmontagem, ok? Então está aí todas as peças desmontadas. Não vamos sacar o rolamento, né? Os rolamentos estão bons, senão era só colocar em uma prensa e sacar os rolamentos e substituir ele. Então aqui daí a gente tem a coroa, né? Ali do lado esquerdo. Aqui, a coroa. E aqui o eixo sem fim, né? Então é essa relação de engrenamento aqui entre a coroa e o eixo sem fim que vai permitir que a gente tenha essa redução de velocidade dos eixos. Verificar, inspecionar, verificar, por exemplo, os dentes da coroa, como que está. Se tiver com alguma quebra, é necessário que troque tanto a coroa quanto o sem fim. Tem que entrar os dois novos. Se tiver alguns dos dois, gasta. Então aí eu estou... Então, essa é a relação de engrenamento, ele mostra aqui, né? Aqui o parafuso sem fim aqui, ele fica girando, né? Ele não sai do lugar, porque o nome dele é sem fim. E aí, essa relação entre eles faz com que a saída desse eixo aqui seja muito menor a velocidade do que a entrada aqui no eixo sem fim. Beleza? Fechou? Oh, meu Deus. E aí, pessoal, essas engrenagens que a gente viu ali, né, ou engrenagens de maneira geral, são elementos mecânicos, né, onde a gente tem rodas dentadas, né, e a função delas é transmitir esse movimento, né, então elas são bastante importantes aí quando a gente fala de componentes, tá? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com engrenagens, né, ou com máquinas que tenham conjuntos de engrenagens, tá? Evitar rotações reversas e partidas bruscas do equipamento, pois pode ocasionar uma alta carga de impacto nos dentes das engrenagens, podendo causar a ruptura da engrenagem. Lubrificar as engrenagens com óleo correto, no nível adequado e de maneira que preencha por completo a superfície dos dentes. E não utilizar equipamento sem antes lubrificá-lo, pois isso causará maior desgaste nas engrenagens. Beleza? E aqui daí tem como é que eu vou dizer, um passo a passo, né, de como fazer isso, né? Então, ó, verificar como as engrenagens, aqui uma verificação de uma caixa de redução, tá? Verificar como as engrenagens se encontram fixadas no eixo, se é por interferência ou não, né, utilizando chaveta ou utilizando ranhura. Depois, observar como elas se encontram montadas no equipamento e se é possível realizar um esboço para evitar erros durante a montagem ou ir marcando, como ele fez ali no vídeo, tá? Depois, retirar as engrenagens do eixo com auxílio de um saca-polias ou uma prensa hidráulica. Caso não se possa utilizar esses equipamentos, deve-se usar um tarugo metálico macio, como o bronze, ou, ali no caso dele, ele usou, né, um de alumínio, tá? Depois, não empilhar as engrenagens uma em cima da outra, porque pode provocar dano aos seus dentes. Depois, colocar as engrenagens de volta no equipamento, respeitando as posições originais, e realizar a pré-lubrificação das engrenagens
durante o processo de montagem, tá? Alguma dúvida sobre redutor de velocidade? Não? Então vamos passar agora para as esteiras transportadoras, tá? Dentro da indústria, pessoal, o papel das esteiras transportadoras é bem importante, tá? Por quê? Em todas as indústrias que tem, né, ela acaba sendo responsável pelo transporte de material de uma maneira muito mais rápida, mais prática e mais segura. Isso acaba dinamizando, né, esse processo produtivo. Então, pessoal, por esse motivo, qualquer problema que venha interferir no funcionamento de uma esteira dessa acaba afetando toda a produção de maneira geral, certo? E aí a gente tem alguns componentes que são, né, padrões para todas as esteiras, como por exemplo, rolo inversor, que é esse cara aqui, né? Esse é o responsável por tensionar a esteira, né? Que mantém a esteira bem tensionada, né? Que se ela não estiver tensionada, eu não consigo botar nada em cima. Segundo, número 2, os roletes, né? Que são esses caras que estão aqui, ó, aqui embaixo, aqui em cima, ó, em azul aqui a gente pode ver por cima da esteira, ó. Os roletes apoiam a esteira, permitindo o deslocamento de material, né? Então, em cima, né? Desculpa. Os roletes são quem tocam a esteira. Eu coloco o material em cima da esteira e os roletes tocam essa esteira, tá? Número 3, a própria esteira, né? Que está aqui por tudo aqui, tá? A esteira é onde a gente coloca o material que vai ser transportado. 4, conjunto motriz, o que dá o movimento, né? Então, é um conjunto de componentes onde tem um motor, um redutor e um rolo motor, né? Que são responsáveis, né? Por conseguir tocar essa esteira por cima dos roletes, tá? E número 5, estrutura, que é a base, né? Basicamente, essa estrutura em azul aqui, né? Que é a base onde a gente monta esses componentes, tá? A instalação correta de uma esteira transportadora, pessoal, ela é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque se a gente instala ela corretamente, a gente evita um problema grande com essas máquinas, né? Não só com a esteira transportadora, mas com os materiais que eu vou carregar em cima dela, tá? Então, tem um passo a passo aqui de como fazer. Primeiro passo, a gente vai verificar o nivelamento da estrutura, se essa estrutura está bem apoiada no piso, e depois eu vou fazer a instalação do conjunto motriz, que é esse cara aqui. Tem um motor, um redutor e um rolo motor, tá? Com a estrutura da esteira nivelada e bem apoiada no piso, instale o rolo motor, ok? Observando o alinhamento em relação à estrutura, que é esse cara aqui, ó, redondo aqui, grande, tá? Para isso, utilize a estrutura e os mancais como referência. Ó, então, vou usar como referência aqui o rolo motor, né? Para saber se ele está bem centralizado, né? Então, eu faço a medição da estrutura até o rolo e da estrutura até o rolo aqui, beleza? Passo 3. Com os parafusos de fixação do mancal pré-tensionados, que é esse cara aqui, né? Então, o rolo motor vai dentro, vai, né, apoiado no mancal. Então, com esses parafusos pré-tensionados e o alinhamento feito, a gente faz um aperto final dos parafusos, tá? Como é que a gente aperta esses parafusos? Eu não vou apertar esse lado, esse aqui e depois o outro lado. Não, eu sempre vou apertar em X, né? O que isso quer dizer? Eu vou apertar esse aqui, depois eu vou apertar o da diagonal lá do outro lado, depois eu posso escolher qualquer um, então eu posso apertar o do lado e depois eu aperto dessa diagonal. Por quê? Se eu aperto primeiro esses dois desse lado, pode ser que o meu rolo faça isso e isso. Então ele vai se deslocar. E aí eu vou precisar ficar ajustando ele, né? E se eu aperto em diagonal, eu travo um lado em relação ao outro, né? Então, tipo, se eu aperto desse lado, lá na outra diagonal, se eu apertar, ele não vai se mexer mais, porque daí ele não vai ter mais espaço para trabalhar ali, beleza? Então, antes e depois do alinhamento do rolo motor, a gente vai verificar, né, se esses rolamentos dos mancais, né, estão rolando aí bem certinho, né, estão rolando livres, não está fazendo barulho, nada, tudo certo. Depois, o passo 4 é a gente prefixar o redutor na base e fazer o alinhamento entre o rolo motor e o redutor. Então, essa aqui, né, é o redutor, né, uma caixa redutora, certo? E aí, o rolo motor vai fixado, né? Desculpa. A caixa redutora, né, vai fixada ali e a gente faz a ligação entre o rolo motor e o redutor, beleza?
Esse alinhamento, pessoal, ele é realizado colocando uma régua na face das rodas dentadas. Depois disso, o alinhamento tensiona a corrente e fixa esse redutor, tá? Antes de a gente montar o redutor na estrutura, a gente tem que ver se o óleo do redutor tá ok, senão a gente faz uma troca de óleo ali. Por último, o quinto passo, a gente vai fazer o alinhamento entre o redutor e o motor elétrico, né? O motor elétrico, né, é o que vai tocar o redutor, e a ligação entre o redutor e o rolo motor é o que vai fazer a esteira, né, trabalhar, beleza? Então eu faço, eu coloco essa correia aqui, que geralmente é em V, né, coloco na posição e vejo se está tudo certinho ali apertado. Antes de instalar as correias, né, da nossa esteira, a gente vai verificar se elas são adequadas para o tipo de operação e vai se certificar de que elas estão ali em boas condições, né? Então a gente parte para a instalação dos roletes, né? Ó, instalação dos roletes, que é o que vai fazer essa esteira girar ali por cima, né? E do rolo inversor na estrutura da esteira, né? Que é esse cara aqui. Por que isso é importante? Porque a esteira ela pode girar tanto para o lado quanto para o outro, né? E aí a gente vai usar a estrutura como referência, tá? Com os parafusos de fixação dos mancais pré-tensionados, a gente vai instalar a própria esteira, fazer um aperto final e tá pronto, beleza? Mas a gente vai ver como é que isso aí funciona. Conhecermos, né, as suas partes. Lembrando, quem vai executar o trabalho vai ser o Leandro Vitor. E eu vou estar acompanhando ele e dando suporte técnico. Então vamos lá. Primeiro, desligar a máquina. Em seguida, nós estamos medindo centro a centro para, na hora que vier a remontagem, sabermos certinho a distância que estava anteriormente. Ele está fazendo ali as suas anotações, depois a gente vai retornar com essas mesmas medidas. Pegando uma outra referência da estrutura até o centro do mancal, dos dois lados. Então ele vai pegando algumas referências, pessoal, para depois ele conseguir montar no mesmo padrão que já estava funcionando, tá? E aí sim, agora vamos começarmos a desmontar, primeiramente retirando a proteção. Sempre que retirar uma proteção, retorne com os parafusos locais para que não se perca. Isso é importante. E agora vamos soltar os parafusos que prendem a base do mancal dos dois lados, lado T e lado C. Eu chamo lado T o lado que está o motor. E o outro lado é o lado oposto, lado C, que quer dizer lado de comando. Ele está bambeando a base. E agora, soltou ali a contraporca, vamos começar a bambear o suporte para que bambeie ou solte o rolo que está esticando a correia. Vocês podem reparar que você vê o rolo andando para frente. Com isso, a esteira ficando solta. E agora, um pequeno empurrão ali para que ela bambeie e retire a corrente. E logo depois nós vamos retirar esse cilindro. Mas, primeiramente, vamos soltar os mancais, né? Ele vai marcar ali, lado 1, para a hora que voltar, não perder as marcações. Isso é muito importante. E aqui o lado de cá, o lado 2, que é o lado C. Com isso, na hora da montagem, você sabe certinho qual lado que vai colocar a tampa. Se é o lado T, que é o número 1, né? Ou lado C,
2. Você pode, quando estiver meio travado assim, bater com o martelinho de borracha, né? Para que não venha quebrar, porque o material é ferro fundido. E aí, retira a tampa. Se você olhar, está faltando marração nos rolamentos. Na montagem, eu vou mostrar melhor para vocês. E agora nós vamos retirar o rolo, levar para a bancada para consertar. Porém, antes, temos que colocar a tampa no local para que não caia a poeira. Então, eu só aponto os parafusos para servir só como tampa mesmo. E aí nós vamos começar a desmontar o cilindro. É importante fazer uma limpeza prévia, né? E aí verificar as medidas de amarrações para quando você for remontar o conjunto, saber os posicionamentos, por exemplo, do rolamento e da engrenagem. Então ele tira ali a medida da face do rolo até o centro do rolamento, tanto do lado C quanto do lado T. E ali ele vai medir, né? É claro, o posicionamento da engrenagem para voltar com ela no mesmo lugar, para que não perca o alinhamento que estava em máquina. Agora nós vamos soltar o rolamento. Primeiramente solta ali a orelhazinha, a aranhazinha que prende a bucha na porca. Solta com a chave de gancho. Lambeia um pouco a porca, não precisa muito. Ao você bater na face dela, conforme ele está batendo, você vai empurrar a conicidade da bucha na conicidade do rolamento e assim vai soltar. Soltou, você pode puxar todo o conjunto, que já vai se soltar. Agora nós vamos soltar o parafusozinho que denominamos freno, né? Que prende a engrenagem na chaveta, para logo após sacarmos essa engrenagem. Sim. Você vê aí que agora estamos só nós dois, gente, como sempre. Vai soltar ele, não precisa tirar totalmente, só bombear. Bom, ele vai usar um saco a polia, E né? agora, utilizando um saco de 3 pernas, vamos sacar essa engrenagem. Bastante atenção. Como eu falei, ó, então aquele pino do meio ele empurra, né? E essas 3 garras elas puxam, né? Então ele faz um trabalho arrancando a poeira sobre os seus pés, né? E aí tá solto. Agora ele está dando mais uma limpeza. Vamos sacar também o rolamento do lado T aqui agora. Fazendo a mesma operação. Primeiro solta com a sua mão. Cuidado para ele não a aranhazinha que prende ali. O certo é isso aí. Já está meio... Soltar utilizando uma chave de gancho. Não tira a porca totalmente, só dá umas 2 ou 3 voltas e bate na face dela, que aí ela empurra a conicidade e assim solta o conjunto junto com o rolamento. Soltou. É isso. Ele vai desmontar o conjunto para vocês verem. Sai uma porca. A bucha cônica. Põe isso aí. A arruela e o rolamento autocompensador de esfera.
E aí está verificando a folga, só para ter uma noção, né? Como é que está o rolamento, o estado dele, questão de folga. E é uma demonstração como é que ele é montado. Agora vai reposicionar o conjunto na medida que estava anterior. Estava, né, na verdade, anteriormente. Só dá um pequeno aperto, que o ajuste é feito dentro do mancal no local. Pela medida que vocês viram anteriormente, ele está posicionando o centro do rolamento. Posicionar a chaveta e a engrenagem. E antes de travar a engrenagem, ele vai medir e colocar a medida que ele tinha encontrado anteriormente, para que fique o alinhamento na máquina mantido. Agora é só fazer a fixação do parafuso. Ela está posicionando. E agora vamos montar. Lá de ser a mesma coisa. Você pode colocar a bucha primeiro também no eixo, né? Como você já pode fazer uma pré-montagem na mão, desde que o ajuste não esteja muito forte entre o eixo e o furo interno da bucha. Dá para você fazer conforme ele está demonstrando aí. Muitas das vezes você não vai conseguir fazer isso. Mais fácil colocar a bucha sobre o eixo. Mas dependendo da situação, você pode fazer essa montagem. Agora, antes de travar, fazer um primeiro aperto, vai ter que ser verificado o posicionamento da face do cilindro até o centro do rolamento. Por que isso? Com certeza, na hora de se encaixar ele dentro dos dois mancais em máquina, ele vai voltar no mesmo posicionamento que foi tirado. Agora é só repor o cilindro em máquina. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. E aí, pessoal, é desse jeito que a gente faz essa manutenção aí nessa esteira transportadora, beleza? É fácil e é rápido, é legal de fazer, eu também gosto. Show de bola! Fazer um intervalito agora. Ô, Richard, vamos aproveitar que tá só eu e tu, vamos tocar direto. O que tu acha? A gente acaba mais cedo. O que tu me diz? Pode ser? Beleza? Então tá, então agora a gente vai fazer um desafio, né? E aí, naquele esquema, né? Eu vou ler, daí tu pode fazer, daí a hora que tu terminar tu me avisa, tá? Então, vocês são a equipe de manutenção mecânica da indústria XYZ, que produz componentes automotivos. Uma das esteiras transportadoras... Beleza? Então vamos direto. Uma das esteiras transportadoras principais da linha de montagem parou de funcionar, então a produção está parada. O operador da máquina relatou ter ouvido um barulho estranho vindo do conjunto motriz, né? Lá onde tem o motor e o redutor e o rolo motor.
pouco antes da parada. O motor elétrico parece ligar, mas a esteira não se move. Descreva o plano de ação para diagnosticar e resolver o problema. O foco deve ser na verificação do redutor de velocidade e seu acoplamento com o motor e o rolo motor da esteira. Então, são 4 perguntas para responder. Primeiro, quais os procedimentos de segurança são obrigatórios antes de iniciar qualquer trabalho? Segunda pergunta, quais passos seguir para identificar a causa raiz da falha? Por exemplo, inspeção visual, som, cheiro, verificação de acoplamento, nível ou condição do óleo do redutor, etc. Pergunta 3. Se o problema for no redutor, exemplo, engrenagem danificada, quais podem ter sido as causas? Okay? E por último, se fosse necessário substituir o redutor, quais etapas da instalação seriam cruciais para garantir que o problema não aconteça novamente logo, tá bom? Então, ô Richard, pode fazer aí, fica à vontade, a hora que tu terminar, me avisa que a gente corrige. Fechou?
Vamos lá então, meu caro, corrigir para a gente ir pro feriado aí. Pergunta 1. Quais procedimentos de segurança são obrigatórios antes de iniciar qualquer trabalho? O que tu colocaste? Eu coloquei assim, desligar a máquina, sinalizar a área e usar EPIs corretamente. Perfeita resposta, isso aí mesmo. Pergunta 2. Quais passos seguir para identificar a causa raiz da falha? O que tu colocou? Eu botei verificar o óleo, o nível, se teve Tá, contaminação, os tá. acoplamentos, o alinhamento do acoplamento, a folga, ruídos e vibrações ou danos visíveis. Fechou? Fechou? Achei que tu ia botar o índice de vibração, mas tá certinho. Fechou. 3. Se o problema for no redutor, quais podem ter sido as causas? Falta de lubrificação, engrenagens quebrados, rolamentos travados ou desalinhamento. Fechou? Perfeito também. Se fosse necessário substituir o redutor, quais etapas de instalação seriam cruciais para garantir que o problema não aconteça de novo logo? Alinhamento, Tá? alinhar corretamente o motor, redutor, o rolo, lubrificar conforme as especificações e testar sem cargas antes de operar. Consertar rápido, com segurança e para evitar a repetição do problema. Pô, perfeita resposta, Richard. Show de bola. Então, só para avisar, semana que vem é a última aula, tá? Depois acaba a unidade curricular, e aí depois vocês vão para outro professor. E é isso. Fechou? O material dos slides já está lá no AVA, tá? E é isso. Estamos encerrando a aula de hoje. Fechou? Uma boa noite a todos. Valeu, Richard. Obrigado pela tua presença aí, pelo teu empenho. Semana que vem estaremos aí novamente. Valeu? Bom descanso aí no feriado. Falou! Valeu, professor. Valeu!